Se você está planejando uma viagem para Cancún, provavelmente já pesquisou algumas dessas frases no Google ou numa IA. Melhores passeios em Cancún. O que fazer em Cancún? Top 10 passeios em Cancún. E aí começam a aparecer vários nomes. Chichén Itzá, Isla Mujeres, Xcaret, Tulum, Cocobongo, Cozumel, Nado com Golfinho. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Será que os 10 passeios mais famosos de Cancún são os 10 melhores passeios para você? Porque uma coisa é o passeio ser famoso, outra coisa é ele combinar com o seu perfil, com a sua família, com a sua hospedagem, com o seu orçamento, com a sua disposição e com a experiência que você quer viver. Então, hoje, eu não vou apenas listar os 10 passeios mais famosos de Cancún. Eu vou te mostrar detalhes que você precisa observar em cada um deles. Então, fica comigo até o final, porque o ponto mais importante desse vídeo não é descobrir quais os 10 passeios mais famosos, é entender quais deles fazem sentido para a sua viagem. E é isso que vai te ajudar a evitar fazer escolhas no automático e vai te ajudar a montar um roteiro muito mais inteligente. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria! Eu sou a Lilia Merignácio, CEO do Grupo Cancuners. A Cancuners está em Cancún desde 2011, ajudando brasileiros a planejarem viagem com mais clareza, segurança, estratégia e cuidado. Esse vídeo faz parte do Cancuners Academy, uma playlist viva, criada para te ajudar a pensar antes de investir qualquer centavo na sua viagem para Cancún e para o Caribe mexicano. Aqui a gente já falou sobre hospedagem, roteiro, visto eletrônico, documentos, aluguel de carro e agora, conforme prometido, eu vim trazer os 10 passeios mais famosos da nossa região. Mas, é claro, eu vou falar deles de um jeitinho Cancuners, com contexto, pontos de atenção e olhar de perfil de viajante. Quando você pesquisa na internet, pergunta para uma IA ou para o Google, entra em plataformas de vendas, os passeios mais famosos, eles podem variar. Ou seja, até os mais famosos mudam dependendo da fonte que você pesquisa. Mas dentro da nossa experiência atendendo brasileiros aqui na região, existe um grupo que aparece o tempo todo nas buscas pra gente, nos pedidos e nos roteiros. Então, hoje eu vou falar desses 10 passeios. Eu vou falar de Chichén Itzá com cenote, eu vou falar de catamarã para Isla Mujeres, eu vou falar do Parque Xcaret, Tulum com cenote, Cocobongo, Nado com Golfinho, Snorkel em Cozumel, o Parque Explore, o Jungle Tour e o Xochimilco. Mas antes da gente começar, guarda essa frase: o mais famoso não é automaticamente o melhor para você. E a gente já falou sobre isso no último episódio. Depois, se você não viu, te convido a voltar e assistir. Vamos começar então pelo mais famoso de todos, Chichén Itzá com cenote. E por que esse é o mais famoso? Sem dúvida é o passeio mais buscado da nossa região porque ele visita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, para quem ama história, cultura, arqueologia ou coleciona maravilhas do mundo, Chichén Itzá sempre entra na lista. Mas tem um momento que começa a confusão. Chichén Itzá não é um passeio único. Existem muitas formas de viver ele. Então você pode fazer ele de excursão, de passeio privado ou de carro alugado. E dentro dessas formas existem muitas combinações de cenotes, restaurantes, horários, transportes, grupos e níveis de conforto. Então só para você ter uma ideia, saindo de Cancún ou de Playa del Carmen, o deslocamento médio indo de carro ou de um passeio privado costuma ser em torno de 2 horas e 15, 2 horas e meia. Em excursão pode chegar até 4 horas, dependendo da logística de buscar outras pessoas. Esse é um passeio que pode ser feito por várias idades, mas exige atenção com crianças pequenas, idosos ou pessoas com mobilidade limitada, porque tem muito calor, tem caminhada, tem pouca sombra e dependendo do cenote que vocês escolherem, tem muita escada. Outro ponto importante é a alimentação. Muitos passeios já incluem a culinária yucateca, o buffet da onde você vai junto com o passeio. É uma comida diferente e, na minha opinião, muito saborosa. Mas se você é mais seletivo para comer, pesquise bem sobre o passeio,
descubra onde vai comer, veja se tem opções alternativas que te agradem e qualquer coisa, leve um lanchinho para você não ficar com fome. Aqui no Grupo Cancuners a gente trabalha com algumas opções diferentes de excursões. Por quê? Porque a gente tem diferentes perfis de viajante. Então, a gente tem uma opção que é mais estruturada, como Chichen Deluxe, e na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, em julho de 2026, ele visita junto o cenote Oxman e ele é operado pelo Grupo Xcaré. A gente também tem a opção de um passeio com Small Group, um grupo que vai só 11 pessoas, que visita Chichén Itzá e o cenote Samal. E também a gente tem a opção mais tradicional, que é Chichén Itzá e visita o cenote Iquiquil e Suitum, para quem não abre mão desses cenotes mais famosos que estão no Google. Mas lembra que esses cenotes sempre estão mais cheios, porque eles são muito famosos. E também, se você viu aquela foto no Suitum, com a passarela vazia, a luz perfeita, alinha a sua expectativa, tá bom? Pode acontecer? Claro que pode, mas depende muito da sorte, do dia, do horário, do fluxo e da temporada. Agora, se você quer fazer Chichén Itzá de carro, aí entra outro tipo de planejamento. Aqui na Cancuners, a gente atende bastante o perfil explorador, onde a gente desenha o itinerário e entrega o diário de bordo para que essa família explore a região com segurança, clareza e organização. Isso permite conhecer cenotes que as excursões tradicionais não visitam. Inclusive, se você está pensando em alugar um carro, assista depois ao episódio 4 do Cancuners Academy sobre aluguel de carro. E também o episódio D da série Cancún de Z, onde eu falo sobre o diário de bordo. Eu vou deixar aqui tudo no link, os vídeos, tá? Para vocês verem. Mas para quem não quer dirigir, mas quer algo mais exclusivo, existe também o passeio privado e experiências BJI Signature. Mas esse assunto é para o próximo vídeo aqui do Cancuners Academy. Então, pensa comigo. A pergunta não é apenas o que eu quero conhecer de Chichén Itzá. A pergunta é, qual modelo de Chichén Itzá combina com o meu perfil de viajante? O segundo passeio é o catamarã para Isla Mujeres. Esse é um dos clássicos de Cancún. Isla Mujeres fica pertinho da zona hoteleira e saindo de Cancún, o deslocamento de barco é relativamente curto. O catamarã pode ser feito em excursão compartilhada ou em formato privativo. No formato compartilhado, a embarcação pode levar de 40 a 100 pessoas, dependendo da empresa que você contrata. E aqui começam os pontos de atenção. O catamarã para Isla Mujeres normalmente tem música, bebida, animação, muita energia, muito animado, né? Vamos dizer assim o dia. Para quem quer festa, clima leve, socialização, um dia animado, pode ser muito delicioso e vai ser. Mas se você tá com criança pequena, bebê ou alguém que precisa de sombra, se você busca algo mais tranquilo, avalie bem esse passeio. Nem todo catamarã tem sombra, nem toda embarcação tem lugar confortável para criança e nem todo passeio entrega o tempo suficiente lá na Praia Norte, que é a expectativa de muita gente. E essa é uma frase muito importante. Passear por Isla Mujeres não é a mesma coisa que viver Isla Mujeres. Se o seu sonho é curtir a Praia Norte com calma, uma das 10 praias mais lindas do mundo, né? Talvez faça sentido você ir por conta. Pega o ferry cedinho, escolhe um beach club e passa o dia ali. Agora, se seu sonho é a experiência do catamarã, entenda a infraestrutura da embarcação, a comida, a bebida, o tempo livre e onde exatamente você vai parar. E se você quer viver Isla Mujeres com privacidade, família, comida e ritmo personalizado, aí a gente já tá falando de outra categoria, lancha, iate ou experiências BJI Signature. O terceiro passeio é o Xcaré. E aqui eu preciso dizer, Xcaré é um dos passeios mais famosos, mais bonitos e também um dos que mais confundem as pessoas. Muita gente coloca o Xcaré no roteiro só porque ele aparece em todas as listas de pesquisa. Mas antes de comprar, você precisa entender a proposta dele. O Xcaré é um parque contemplativo, cultural, fotográfico. Você vai andar muito, vai ver natureza, flamingo, arara, aquário, borboletário, tartaruga e vai ter muito contato com a cultura maia. Você vai poder visitar o cemitério mexicano, esculturas, cenários lindos. E no final, ainda, a cereja do bolo, o show México Espetacular. É maravilhoso para quem gosta de caminhar, contemplar, fotografar, aprender e viver uma experiência cultural. Mas, se você está esperando um parque cheio de atividades radicais ou muitas atrações incluídas, talvez você se surpreenda. As principais atividades dele que já estão incluídas no ingresso é o rio subterrâneo, snorkel, o passeiozinho nas traineiras e o show noturno. As atividades como nado com golfinho, sea trek e outras experiências são pagas à parte. Outro ponto importante que eu considero para comentar com vocês aqui é para que vocês comprem o Xcaré Plus, que é muito mais interessante do que o ingresso básico, porque ele já inclui o armário, o equipamento de snorkel e o almoço buffet. Só para você ter uma ideia,
ideia, se você for pagar só o almoço à parte, ele já cobre o preço inteiro do piso. A comida é muito boa, o buffet é muito farto, mas você só pode entrar uma vez no restaurante. Entrou, come quanto quiser, saiu, acabou. Tudo que você consumir por fora vai ser pago à parte. O parque também disponibiliza bebedouros de água potável, então se você quiser levar uma garrafinha, fica a dica. E se você validar que o Xcaré realmente combina com seu perfil, eu recomendo muito você comprar o pacote de foto. Vale muito a pena. Eles têm câmeras em pontos estratégicos, inclusive em áreas com água. Você não vai conseguir fazer foto iguais com o seu celular. E outra dica, se você gosta de viver experiências gastronômicas diferentes, dentro do show noturno que já está incluído, você também pode contratar o jantar de degustação à parte. Enquanto acontece o show, eles vão servindo os tempos das comidas e das bebidas. É muito legal. E também tem uma opção mais simples, que é o Xcaré exclusivo, que eles chamam, que você contrata uma garrafa de vinho, uma porção de frutas secas e castanhas. Então, se você gostou da ideia e quer viver isso, não deixe para comprar na hora do show. Contrata na chegada do parque junto com as fotos. Outra coisa muito legal que eu tenho para falar do Parque Xcaré, se você tá indo entre 30 de outubro e 2 de novembro, é lá onde acontece a maior festa do Dia dos Mortos. É a festa mais linda, mais incrível. Então, se você gosta muito disso, o Xcaré vai ser uma ótima opção para você. E para fechar o tema do Xcaré, uma referência importante. Se você ainda tem dúvida se o Xcaré faz muito sentido para você ou se é melhor outro parque, eu vou te convidar para assistir depois o episódio da série Cancún de AZ, que eu explico a diferença entre os parques. Então eu vou deixar aqui no link também para que você possa assistir. Tá vendo como o vídeo vai ficando muito rico em conteúdo, que a gente vai conectando as outras partes que a gente já gravou para vocês também. Agora eu vou falar do quarto passeio, que é Tulum com cenote. Tulum é lindo, famoso, desejado, mas é cheio de pegadinha, gente. As ruínas de Tulum são as únicas que ficam de frente para o mar e é um cenário realmente especial. Mas antes de comprar um passeio para Tulum, você precisa pensar em mobilidade, calor, caminhada, sombra, tipo de transporte, horário de almoço, tipo de comida, tempo real de cada parada. Muita gente compra esse passeio achando que vai ser um dia leve e confortável, mas dependendo da excursão, você pode encontrar uma van apertada, o ritmo muito cansativo, o almoço muito tarde. Então, aqui vem a pergunta principal que eu sempre falo. Quando você fala em Tulum, o que você imagina viver em Tulum? Tem muita gente que fala assim pra gente: ah, mas o que tem pra fazer em Tulum? Colocou Tulum ali só porque tá mais famoso, né? E se você se identificou com essa pergunta, presta bastante atenção. Tulum tem ruínas de frente pro mar, tem cenotes de diferentes modelos e muito diferente da região de Chichén Itzá, tem esculturas, tem beach clubs muito elegantes, tem museus, tem restaurantes, tem experiências mais simples e experiências mais sofisticadas. Então você precisa entender o que você quer viver e escolher um passeio que entregue isso com a infraestrutura adequada para o seu conforto e que está dentro do seu orçamento. Dentro da nossa experiência, muitos clientes cancuners acabam escolhendo fazer Tulum de uma forma mais personalizada, especialmente quando eles querem incluir cenotes específicos que as excursões não visitam, beach clubs, fotos em museus ou uma experiência mais alinhada com o perfil da família. Para quem prefere excursões, hoje no grupo Cancuners a gente trabalha com algumas opções diferentes. Uma delas é Tulum com cenote e nado com as tartarugas em Akumal. E é feita num grupo pequeno, com no máximo 11 pessoas. Esse passeio visita as ruínas maias de Tulum, aquela que eu falei que está de frente para o mar. Depois ela visita um cenote privativo da companhia, que não é um dos mais famosos, mas é lindo e exclusivo. E termina em Akumal para nadar com as tartarugas. Nessa parada você recebe um valor de consumação e você pode usar no Beach Club lá, que tá de frente para a praia, e comer um prato à la carte. É muito linda essa praia quando não tá em época de sargaço. Outra opção que a gente tem, não vai para as ruínas. É para quem quer visitar cenotes, tirar fotos em lugares instagramáveis. Visita o Cenote Azul, Tac Birra, Madre Natureza e a Palavra Tulum em frente à cervejaria. É para quem não tem tanta paciência para a parte histórica, sabe? Quer viver mais a parte refrescante. O almoço é simples e aqui eu sempre recomendo levar um lanchinho extra. E
E, por último, a gente trabalha também com Tulum e Xel-Há do Grupo Xcaré. Essa opção combina história com parque aquático, mas na minha opinião só vale a pena se você tem poucos dias e precisa realmente fazer essa combinação, porque o Xel-Há é um parque para aproveitar o dia todo. Quando você combina com Tulum, você usa uma parte importante do seu dia nas ruínas antes de chegar no parque. Então, pense bem, como eu sempre digo, não tem certo e não tem errado. Existe o passeio certo para o seu perfil, para o seu roteiro, para a sua energia. Lembra, a pergunta certa não é essa, vale a pena ir para Tulum. A pergunta certa é, qual Tulum você quer viver? O quinto passeio é a Cocobongo. A Cocobongo é uma mistura de Cirque du Soleil com a Broadway dentro de uma balada. Apesar de ser uma casa noturna, o grande diferencial dela são as apresentações. Normalmente os shows acontecem desde o começo da noite, por volta de umas 10 horas da noite até a 1 da manhã. Depois o clima fica mais de balada. É uma experiência para maiores de 18 exclusivamente, mas tem exceções de edições especiais chamadas tardeadas, que aí sim são eventos especiais para crianças em dias específicos. A Cocobongo combina com quem gosta de música, show, dança, energia alta, artistas, performance, festa e vida noturna. Mas ponto de atenção, como Cancún é um destino de festa, liberdade, se você é uma pessoa conservadora, algumas cenas públicas mais ousadas pode te incomodar. Então, de novo, não é sobre o passeio ser bom ou ruim, é sobre combinar com você, tá? E muita gente pergunta, qual é o melhor ingresso da Cocobongo? Na minha opinião, é claro que é o front row, né? Que é a primeira fileira do camarote, que tem assento numerado. Ninguém senta no seu lugar. Você compra o seu lugar. É mais caro? Claro, mas aqui você paga pelo conforto. O Gold Member dá acesso à mesma área do camarote, com lugares limitados, mas fica atrás da primeira fileira e não tem assentos marcados. É por ordem de chegada. E a pista? É a pista. Na pista você pode comprar um ingresso regular ou prêmio. O que muda? Qualidade da bebida. O ponto de atenção é que a pista é sempre mais lotada. E para conseguir beber do jeito que você quer, muitas vezes você vai precisar dar uma boa gorjeta para o garçom ou ir buscar no bar. Até no camarote também, quem dá gorjeta costuma ser melhor atendido, mas gorjeta é um tema para um próximo vídeo. Tem Cocobongo em Cancún e em Playa del Carmen também. Escolha a unidade que encaixa melhor na sua hospedagem e na sua logística, se for para o seu perfil Cocobongo. O sexto passeio é o nado com os golfinhos. Esse passeio ainda é muito famoso, mas hoje também é mais sensível por conta das discussões sobre preservação dos animais. Diferente de nadar com as tartarugas ou tubarão-baleia, que eles estão soltos no habitat natural, os golfinhos ficam em ambientes controlados. Então, normalmente quem escolhe viver essa experiência hoje é quem realmente sonha em tocar, interagir e viver esse momento. É um passeio para todas as idades. Até bebês podem participar desde que eles caibam no coletinho salva-vida, normalmente de 1 ano já cabe. Ele só não é recomendado para gestantes acima de 3 meses. Uma informação importante, você não precisa saber nadar para fazer essa atividade. Sempre a atividade acontece onde você entra numa plataforma e você fica de pé com a água que bate na cintura ou no peito. Existem muitos lugares na nossa região para fazer o nado com os golfinhos. Xcaré, o parque, Xel-Há, Shopping La Isla, na zona hoteleira de Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Praia Maroma, Secrets Acumal, Porto Aventuras, no Hotel Hatziva e no Hotel Barceló Riviera Maya. Alguns acontecem em estrutura de piscina, como no Shopping La Isla, em Acumal, na Praia Maroma e nos hotéis que eu acabei de falar. Isso muda um pouquinho a experiência. Eu, por exemplo, eu sou muito sensível a cheiro. E quando eu nado com o golfinho na piscina, me traz um desconforto, por isso, confesso. O acesso dos hotéis Hatziva e Barceló é exclusivo para hóspede. Mas eu gosto de falar por quê? Porque às vezes a pessoa já reservou um desses 2 hotéis e está comprando passeio para nadar com o golfinho fora. Dependendo do que você quer e da logística, pode valer muito a pena você fazer no próprio hotel. Normalmente os lugares oferecem 3 tipos de nados com valores diferentes. E o que muda? É o tempo, o número de golfinho e as interações. Na nossa experiência, a intermediária não faz sentido, então eu nem vou falar dela. Eu vou falar do nado mais simples, que é com um golfinho, e a média de tempo é de 30 a 40 minutos. Você fica perto, faz carinho, dá beijinho, ganha beijinho. Então, assim, é uma interação mais de tocar, de ficar pertinho dele. O nado mais completo é com 2 golfinhos, que há cerca de 1 hora de interação. Então, além das interações mais simples, tem momentos mais elaborados, como a conexão do seu coração com o coração dele, brincadeiras no meio da baia ali ou da piscina, né? Então, mais uma vez, a experiência certa vai depender do que você quer viver e da expectativa
clima que você está para esse momento. O sétimo passeio que eu vou falar é sobre o snorkel em Cozumel. Cozumel é um dos lugares mais famosos da nossa região pela vida marinha, snorkel e mergulho com cilindro. Afinal, ali a gente tem uma das barreiras de corais mais famosas do mundo. E o passeio mais conhecido costuma incluir os pontos de Palancar, Colômbia, Santuário das Tartarugas, El Cielo e El Cielito. El Cielito é aquele mar onde fica rasinho, cristalino, que a gente entra e fica com a água na barriga, que vocês devem ter visto muita foto. E muitas arraias passam dos nossos lados assim enquanto a gente está lá. Mas aqui tem um ponto de atenção. Cozumel precisa combinar com o seu perfil e ser escolhido com consciência e estratégia. Esse passeio é indicado para quem gosta e sabe nadar, quem gosta de snorkel, tem boa mobilidade, se sente confortável em barco e aonde o mar não dá pé, em alto mar. Se você enjoa, tem medo de estar em alto mar, não gosta de barco, ou se você não gosta de uma logística que pode ser cansativa, pode não ser a melhor escolha. Na verdade, pode ser que se torne o pior dia da sua viagem. Vocês não têm ideia de quantas pessoas voltam frustradas por não ter consciência desses detalhes. Na verdade, é por isso que você vai ler avaliações boas e ruins de todos os passeios por aqui. Por quê? Normalmente quem reclama é aquela pessoa que não sabia como seria o passeio, teve um desalinhamento com a expectativa que ela estava. Por isso que eu gravo sempre esses conteúdos, gente, para ajudar você a tomar consciência. Mesmo que você for fazer o seu roteiro sozinho, eu quero que você aprenda a pensar que tem muito detalhe por trás de cada passeio. Bom, mas voltando em Cozumel, se você identificou que Cozumel faz sentido para você e que você quer viver Cozumel de um jeito mais exclusivo, a gente tem um amigo lá, cozumelenho, que tem uma lancha e faz um passeio de uma forma privativa para as famílias pequenas, 4 ou 5 pessoas. E eu recomendo muito para quem busca essa exclusividade e atenção na hora de fazer snorkel, porque nas excursões vai muita gente e desce 1 ou 2 guias para cuidar do grupo, e ele desce junto, sozinho, só para sua família, dedicado para cuidar de você. Então pensa nisso também. Um detalhe importante, que para passeios em alto mar em Cozumel, crianças só podem a partir de 5 anos de idade e não é recomendado para gestantes. Outro ponto de atenção, se você vai sair de Cancún ou de Tulum, precisa somar deslocamento até Playa del Carmen, mais o ferry para Cozumel. E lembrar que tem que voltar toda essa logística. Para quem está hospedado em praia, fica mais pertinho e mais prático. Tem muita gente que pergunta se dá para fazer o passeio de Cozumel saindo de Cancún com iate privado. Só se contratar uma estrutura de mini cruzeiro privado, com um barco maior, infraestrutura e paradas estratégicas. Em um dia normal, com iate comuns, as empresas não fazem. Então, a pergunta é, Cozumel é lindo, mas ele combina com a sua forma de viajar, com o seu roteiro e com o que você está esperando viver nesse destino? O 8º passeio é o Explore. Explore é um parque do Grupo Xcaré com proposta de aventura. Ele combina com quem gosta de atividades mais dinâmicas. Tirolesas grandes, carro anfíbio, caiaque em gruta e experiências com mais emoção. É muito procurado por famílias com filhos maiores, adolescentes e até adultos que querem um pouquinho de adrenalina. Crianças podem ir a partir de 5 anos, mas tem algumas atividades, como as maiores tirolesas, que têm exigência mínima de altura. Um ponto importante desse parque, o sapato aquático é obrigatório. Se você não tiver, você precisa comprar se quiser fazer todas as atividades do parque. Esse sapato vai ser muito útil para você usar também nos cenotes quando você for visitar algum. No próprio parque eles vendem, só que vai ser um pouquinho mais caro, claro, né? O Parque Explore inclui comida e bebida não alcoólica durante todo o dia. Diferente do Xcaré, você pode entrar e sair do restaurante quantas vezes você quiser. Então, se a sua família quer aventura, o Explore pode ser muito mais interessante do que o Xcaré. O 9º passeio é o Jungle Tour. Esse passeio ele tem curta duração, normalmente cerca de 2h30, 3 horas. É feito em Cancún, na Lagoa Nechupté. É ótimo para quem está hospedado na zona hoteleira de Cancún, porque a logística é muito fácil. Você vai em uma lanchinha pequena, geralmente para 2 até 4 pessoas quando é família, e você mesmo dirige. É muito divertido. Pode ir crianças a partir de 6 anos de idade e não é indicado para gestantes e nem pessoas com problema na coluna ou restrição de mobilidade, tá? Porque vai dando pancadinha assim na hora que vai batendo na água. E também para entrar e sair da lancha é mais desafiador, ainda mais se você for descer para fazer snorkel. Não tem escada para voltar. Ou você consegue subir de volta na lancha ou alguém te puxa igual um saco de barro.
E eu posso rir, por quê? Porque eu já passei por isso e já fui puxado igual um saco de batata. A parada para fazer snorkel acontece aonde a lagoa encontra o mar. E dependendo da onde o seu grupo para, você consegue ver um pedacinho do MUSA, um museu subaquático e muita vida marinha. Existem várias empresas que fazem o Jungle Tour em Cancún. A rota é igual. E o que muda? Estrutura, estado das lanchas, atendimento e experiência. Então, não escolha esse passeio apenas pelo menor preço. No Grupo Cancuners, a gente trabalha com duas empresas que fazem esse passeio. Uma delas oferece uma experiência de cerimônia maia antes da atividade. Eu adoro, né? Adoro, muito legal. E depois eles servem um snackzinho mexicano no final da experiência para que você possa degustar. E o outro, a gente trabalha diretamente passeio para quem prefere ir diretamente ao ponto. Em qualquer um dos dois passeios, vale muito a pena comprar as fotos. O 10º e último passeio mais famoso que eu vou falar aqui é o Xochimilco. Ai meu Deus, esse é um dos meus passeios noturnos favoritos. O Xochimilco é operado também pelo Grupo Xcaré e começa por volta das 7 da noite. Você entra em uma trajineira, né? Você ganha um adesivinho com o nome do seu barco. Ele é um barco todo colorido e vai mais ou menos umas 20 pessoas. Durante a noite tem música, brincadeiras, mariachis, comidas mexicanas, né? Por degustação, tequila e muita energia. É uma experiência muito cultural, muito mexicana e muito animada, mas não é para todo mundo. Se você gosta de música, animação, risada, brincadeira, tequila, energia, você vai amar. Agora, se você não gosta de barulho, gritos, brincadeira, música alta ou ambiente muito animado, talvez não é para o seu perfil. Crianças a partir de 5 anos podem ir, mas de verdade, gente, eu só recomendo se for uma criança muito animada e que não vai dormir cedo. Não é um passeio que tem infraestrutura confortável para você ficar com criança no colo. E nem tem onde colocar a criança para dormir. Ah, e um ponto de atenção, se você gosta de beber, não vai dirigindo, porque você vai ser convidado a tomar vários brindes de tequila. Afinal, você vai viver a cultura mexicana, né? Então, nesse caso, escolha aí excursão, táxi ou transfer. Pronto! Agora que eu já te contei sobre os 10 passeios mais famosos de Cancún e do Caribe mexicano, vem o ponto mais importante desse vídeo. O objetivo da viagem não deve ser fazer os top 10. O objetivo deve ser escolher os passeios que combinam com o seu perfil, porque uma viagem boa não é aquela que copia a lista dos mais famosos. É aquela que respeita quem está viajando com você. Tem passeio famoso que pode ser perfeito para o seu roteiro. E tem passeio famoso que pode frustrar a sua expectativa. Por isso, antes de você comprar um passeio, pergunta: isso combina com a minha família? Combina com a nossa idade? Combina com a nossa disposição? Combina com o nosso orçamento? Combina com a logística da nossa hospedagem? Combina com o tempo que a gente tem? Combina com a experiência que a gente quer viver? E isso é a virada para você ficar satisfeita com o seu roteiro e viver dias maravilhosos na sua viagem. E é exatamente por isso que o Grupo Cancuners existe. A gente não quer que você compre passeio no automático. A gente quer te ajudar a escolher com consciência. Se depois desse vídeo você já identificou os passeios que quer fazer e precisa apenas comprar com segurança, a Basic Cancún, empresa do Grupo Cancuners, pode te atender. Um dos nossos especialistas vai te atender de forma prática para que você receba opções, valores e orientações. Mas se você sente que ainda precisa validar o seu roteiro, se ainda não sabe qual passeio faz mais sentido para você e para sua família, se quer entender se a sua hospedagem vai conversar com as suas escolhas ou se está faltando algo para você entender, a Consultoria Express é o caminho para você. Porque aqui a gente tem um tempo dedicado para você em uma videochamada para personalizar o seu atendimento. Agora, se você quer uma experiência mais completa, um cuidado mais completo com diagnóstico, planejamento logístico, planejamento financeiro, curadoria do roteiro, suporte e cuidado até o último dia da viagem pelas nossas anjos da guarda, aí a assessoria completa da Cancuners vai fazer mais sentido para você. Para qualquer uma dessas opções, o link está aqui na descrição, porque para Cancuners o passeio não é só um produto. Passeio é tempo, dinheiro, é expectativa e principalmente é memória. E pra gente, cada detalhe
importa muito. Então, guarda isso. Os passeios mais famosos podem e devem te inspirar, mas quem deve decidir é o seu perfil. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que está viajando para Cancún também. E me conta aqui nos comentários, qual desses 10 passeios você mais quer fazer? E qual deles você percebeu que ainda precisa entender melhor antes de comprar? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo do Cancuners Academy.